Olá, tudo bem com você? Eu tenho uma honra de começar o nosso quinto vídeo dessa série especial, onde nós estamos falando sobre o arrebatamento secreto. Essa teoria, estamos identificando, investigando se ela é bíblica, se ela não é, se ela tem fundamentos bíblicos, qual a razão, quando iniciou. E o vídeo anterior foi um vídeo realmente muito empolgante. O vídeo de hoje é um vídeo um pouco mais técnico, pode parecer um pouquinho mais chato para alguns, mas é um vídeo importante também, né? Já vou adiantando para você. Deixa eu passar aqui para a gente não perder nenhum tempo. Eu queria que você deixasse seu comentário. Poucas pessoas estão comentando o que está achando. Eu queria ter uma ideia de quem está assistindo, né? Concorda, não concorda? Tem uma base, um argumento, um contra-argumento, enfim. A gente está aqui para conversar, para crescer juntos. Esse é o livro que nós estamos usando, é uma leitura, né, do livro Ninguém Será Deixado para Trás, do teólogo The White Nelson, né? E hoje nós chegamos no quinto vídeo, quarto capítulo, terceiro sermão, né, das mensagens que ele colocou ali no livro. Ali o terceiro tópico, né? Até o tópico, deixa eu ver, quarto, quinto, que é hoje, sexto, sétimo, oitavo, são os sermões, né? Do terceiro ao oitavo, são 6 sermões. E o último é o prólogo. Nós vamos até o prólogo. O prólogo é curtinho, é rapidinho. Hoje é o quinto vídeo, então faltam mais 4 vídeos, tá bom? Aguente firme, vá até o final. Eu tenho certeza que você vai crescer bastante no conhecimento, tá certo? Aqui inicia a nossa leitura. A mais esclarecedora de todas as verdades. E para resumir para você o que esse capítulo ele quer dizer é o seguinte: a ideia do dispensacionalismo, né? Eles creem que Israel será levantado, enfim, como nação que se caiu, como povo de Deus, mas essa profecia ela não é bíblica, ela não existe na Bíblia, tá certo? Então nós vamos ver que as profecias e as promessas, né? Não todas, mas boa parte delas são condicionais na Bíblia, né? Então, uma coisa que vai aparecer muito daqui a pouco é o se e o então, né? Tipo assim, se você fizer isso, então você terá isso ou aquilo, entendeu? É como um pai, uma mãe, enfim, vai ter até esses exemplos de pai e mãe quando combina algo com um filho, né? Se você comer, você ganha sobremesa, então você ganhará sobremesa. É a partícula C, a partícula de condição, né? Partícula condicional, tá certo? Então, nós vamos avançar aqui para a gente não perder nenhum tempo, para o vídeo não ficar tão longo, mas eu quero apenas encorajar você a ficar nesse estudo até o final. Vamos lá? Você tem que saber disto. O filme e os livros deixados para trás são um grande sucesso em Israel. Algumas palavrinhas ela vai aparecer ali em itálico, que nem ali a palavrinha grande. No começo do filme, vê-se as letras garrafais do título, que contém alguns minutos de cenas fotográficas impressionantes e grandiosas da Jerusalém moderna. A cúpula dourada do templo, reluzindo sob o sol do meio-dia, as ruas toscas, estreitas e repletas de transeuntes logo abaixo, permeadas com a cacofonia oriunda de bazares, quiosques e lojinhas, o muro ocidental sagrado, onde os ortodoxos e outros devotos reúnem-se de dia e de noite para orar e chorar ante o que resta da antiga fundação do templo. E enquanto as câmeras percorrem a santa cidade, mostrando cenas de Jerusalém, ouve-se a música tema de Deixados para Trás, uma repetitiva melodia hebraica. Por que Deixados para Trás teve tanto sucesso em Israel? Vou deixar que os autores desses livros campeões de venda falem por si mesmos. Aqui está o que Tim LaHaye e Jerry Jenkins escreveram em um livro que faz companhia à série Deixados para Trás. O nome do livro é Estamos Vivendo no Fim dos Tempos? Olha o que eles dizem, abre aspas.
Já lhe pareceu meio estranho que quase todas as noites, no noticiário vespertino, os olhos do mundo estejam focalizados em um pequeno país de 5 milhões de habitantes, no Oriente Médio? E foi só recentemente que a China, uma nação de 1,2 bilhão de habitantes, conquistou o reconhecimento no noticiário internacional. No entanto, a cidade do México, um dos centros urbanos mais populosos do mundo, raramente atrai atenção internacional. Singapura, da mesma forma, está fora do noticiário. Esses enormes centros populacionais mundiais permanecem fora do noticiário. Mas quando foi a última vez que uma semana se passou sem que Israel e Jerusalém não ocupassem as manchetes mundiais? Por que esse extraordinário enfoque em um pequeno país do Oriente Médio? Lahai prossegue, essa foi a leitura, né? O que está no livro. Lahai prossegue e responde a sua própria pergunta. Infelizmente, a resposta está meio certa, meio errada, o que nos coloca numa charada realmente confusa. Lahai diz o seguinte: a resposta é simplesmente o fato de que os profetas hebreus e cristãos têm muitas coisas para dizer sobre Israel e Jerusalém no fim dos tempos. Jerusalém, mencionada na profecia mais do que qualquer outra cidade na terra, será, veja bem, será uma pedra no sapato do resto do mundo, exatamente como parece acontecer hoje. Ela não é a sede de nenhum governo mundial ou instituição bancária. Mesmo assim, ela aparece como o centro das atenções, ela permanece, perdão, como centro das atenções do mundo. Israel, no meio, uma vez que deixados para trás, está empenhado em popularizar uma espécie de interpretação profética chamada dispensacionalismo, como notamos no capítulo anterior, é fundamental que o filme e os livros corajosamente e também erradamente, devo acrescentar, como descobriremos em instantes, coloquem Israel no meio dos eventos dos fins dos tempos. Veja bem, a ideia do filme, dos autores, é popularizar, né, uma espécie de interpretação profética, mas que não está de acordo com a Bíblia. É por isso que você não pode basear sua crença, suas doutrinas, fundamentos teológicos em filmes, séries, novelas, mas na Bíblia. Com efeito, Tim LaHaye, e está tão convencido de que ele está certo no que diz respeito a Israel e o fim dos tempos, que faz esta impressionante alegação. Veja só. Chama a atenção, aliás, chama a reunião dos 5 milhões de judeus que regressaram à Terra Santa e o fato de constituírem uma nação em nossa geração, isso em 1948, de o sinal infalível da chegada do fim dos tempos. Há tantas promessas nas Escrituras de que Deus, em algum momento, reuniria outra vez os filhos de Israel de volta em sua terra, que se nenhum deles fosse encontrado no século XX, formando uma nação, a Bíblia seria considerada uma fraude. Olha a alegação que ele faz, que Deus, no fim dos tempos, reuniria novamente Israel. Pergunta: se, entretanto, descobríssemos que, de fato, a Bíblia nunca profetizou que Israel voltaria como nação política no fim dos tempos, e aí? O que aconteceria? Resposta: então não seria a Bíblia que deveria ser considerada uma fraude, não é verdade? Ele está dizendo que se isso não acontecesse, a Bíblia seria uma fraude. Mas se a Bíblia nunca disse isso, de quem é a fraude? É isso que o autor está dizendo. Vamos lá. Devemos explorar o que Deixados para Trás deixou para trás desta vez. A verdade mais esclarecedora de todas. Porque se você quiser saber qual é a diferença entre o que é verdade e o que é fraude, então é melhor você saber a verdade sobre Israel. Agora nós vamos entrar na parte, como eu disse no início, de promessas condicionais. Uma verdade que começa com uma simples palavra condicional, o que significa, aliás, vamos voltar aqui à leitura, me perdoe. Uma verdade que começa com uma simples palavra, condicional,
O que significa a palavra condicional? É bastante óbvio que tem a ver com certas condições que devem ser cumpridas antes que os resultados antecipados ocorram. E aqui eu destaquei até nessa primeira fala as palavrinhas que eu disse para você. Estão destacadas especialmente aqui nessa imagem. Nas próximas elas estarão apenas em itálico, tá bom? Aqui o autor, o teólogo De White, ele usa uma história, né? A história ali de seus pais. Vou ler na primeira pessoa. Quando os meus pais me procuravam, e imagino que os seus pais faziam o mesmo com você, com o intuito de me, entre aspas, subornar para que eu fosse bonzinho. E é claro que isso não era realmente um suborno, chamamos isso de incentivo motivacional, ele brinca, né? Eles falavam mais ou menos assim: olha aqui, De White, se você não implicar com seu irmão Greg durante todo o dia, se você for bonzinho com a sua irmãzinha Kari o dia inteiro, então nós vamos levar você até a lojinha de doces lá na vila e comprar seus doces favoritos. Fica claro que eles estavam me fazendo uma promessa condicional. Se você fizer isso e aquilo, então você receberá isso e aquilo. O se aqui, né? O se, né? O se é uma partícula de condição. Mas é claro que houve aquelas vezes em que no lugar de promessa eles fizeram avisos condicionais. Se você alguma vez fizer aquilo de novo, então, leia nos meus lábios, né? Nós iremos aquecer uma certa parte da sua anatomia para esquentar a verdade em outra parte já dita anatomia. Você entende? E meu amigo, você pensa que eu não entendia seus avisos condicionais? Se você fizer isso e aquilo, então você receberá isso e aquilo. Devo aqui prontamente acrescentar que o amor dos meus pais por mim nunca foi condicional. Eles não diziam: se você se comportar desta maneira, então nós o amaremos como nosso filho. Por toda a minha infância eu soube que papai e mamãe me amavam. Não importava como eu me comportasse, o que deve ter sido o caso. A questão, portanto, nunca foi o amor deles por mim, não é essa a questão. Que é, a propósito, como tem sido com Deus e seus filhos desde o princípio. Para Adão e Eva, a promessa do amor de Deus foi: se confiarem em mim e aceitarem a minha palavra e ficarem longe desta árvore, então vocês poderão viver no jardim para sempre. Mas se preferirem não confiar em mim e desobedecerem a minha ordem e comerem desta árvore, então vocês não poderão viver neste jardim e morrerão. As promessas, bem como os avisos de Deus, sempre foram condicionais. Mas, exatamente como os meus pais, o seu amor nunca foi e nunca será condicional. Não importa como você se comporte, eu o amarei até o fim. Muito bem. Eu acho que a gente está indo bem até aqui, né? Vamos lá. Liberdade para escolher. Mas é isso mesmo? É impressionante porque o amor de Deus é incondicional em suas promessas e avisos. Aliás, é incondicional. Deixa eu voltar aqui porque eu me perdi um pouco. Mas é isso mesmo. É precisamente porque o amor de Deus é incondicional que suas promessas e avisos são sempre condicionais. Legal, agora ficou bacana. O amor divino é por demais comprometido com a liberdade humana para que seja de qualquer outra maneira. Olha o que diz aqui: por eu amá-lo e estar comprometido com a sua liberdade de escolher o seu caminho na vida, não vou forçá-lo a escolher o meu caminho. Se você escolher o meu caminho, então, lhe prometo, você descobrirá o caminho da vida eterna. Mas se você preferir não escolher o meu caminho, então é justo que eu o avise que você vai descobrir o caminho da morte. Pois ao estar separado de mim, você está separado da própria vida. Em termos gerais, né, muito bem explicado aqui, muito bem resumido, é isso que acontece no plano da salvação. Ou como o próprio João declara, né, de maneira tão sucinta: aquele que tem o filho tem a vida.
Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso está em 1 João 5, verso 12. A promessa de Deus é clara, mas a escolha é nossa. Repito, é precisamente porque o amor de Deus é incondicional que suas promessas e avisos sempre têm sido condicionais. Ele sempre deixará que escolhamos. Isso é fantástico. Esse princípio tem que entrar na nossa mente. O amor de Deus ele é incondicional, ele não depende de condições para nos amar. E é justamente por ser incondicional, por não depender de condições para nos amar, que ele faz suas promessas e avisos de forma condicionais. Não forçando, mas dando a direção. Mas você diz, tudo bem, tudo bem. Você mostrou o seu argumento, mas eu achei que estávamos falando sobre Israel, né? Pode ser que alguém esteja perguntando isso agora. O que afinal promessas e avisos condicionais têm a ver com Israel? A resposta é: promessa de avisos condicionais tem tudo a ver com Israel. O que infelizmente deixados para trás, deixou para trás. Assim, aperte os cintos e vamos voar juntos por sobre um pouco de história antiga. Vamos voltar lá no Êxodo, né? O grandioso êxodo do Egito agora é só história. Os escravos libertados estão a caminho de casa, uma novíssima casa em Canaã, mas aos pés do monte pedregoso chamado Sinai, Deus reúne os filhos de Israel para um concílio familiar. Ele convoca o seu líder para que venha ao topo para elaborarem a agenda do concílio. O texto bíblico de Êxodo 19, versos 3 ao 6 diz o seguinte: Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal diante de todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Esse é o recado de Deus para Moisés. Se, então, lembra? As duas palavrinhas aí para ficar na sua mente? Muito bem. E aqui está a fórmula reveladora do se, então, de uma promessa condicional. Dá para perceber? Se me obedecerem, então serão o meu tesouro pessoal. É isso que o texto está dizendo. Bem resumidamente. Vamos lá. Infelizmente, a triste história de Israel é vexatoriamente familiar. Porque é a história de nossa vida. A saber, Israel, tal como nós, vivia numa montanha russa da vida com Deus. Um ano subindo, no outro vindo para baixo. E de novo, e mais uma vez. Pouco tempo atrás, li o Pentateuco e os livros históricos. E que história tão familiar, diz aqui o pastor Dwight. Olha o que diz esses textos de Juízes. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Mas então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. E assim, por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara. E estavam em grande aperto. Então, quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e os oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais.
Que triste realidade, né? Do povo de Israel. Levantava um homem de Deus, colocava o povo no prumo, morria o homem de Deus, aquele povo descia mais fundo do que estava anteriormente. Essa é a montanha-russa que o autor do livro aqui diz. Promessas e avisos. Esse ciclo maníaco-depressivo espiritual continua através da história, porque após os juízes eles imploraram por um rei e prometeram a Deus que desta vez tudo seria melhor, e assim foi por um pouco de tempo. Mas logo começou uma ladainha e uma história de rei bom, rei ruim, rei bom, rei ruim, para cima e para baixo, para cima e para baixo, até que finalmente Deus levanta as mãos para cima e faz, em Jeremias 7, um último apelo apaixonado a Israel antes do seu exílio. Não há como não ver a clássica fórmula, se, então, de promessas e avisos condicionais. Vamos lá, Jeremias capítulo 7, versículos 3 ao 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ó Deus, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos, endireitai e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se, novamente o se, né? Se não oprimires o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Essencialmente, Deus está clamando: quero que vocês possuam a terra para sempre, mas vocês não conseguirão viver nesta terra por muito tempo, a não ser que vocês melhorem os seus caminhos e voltem para mim. Uma vez mais, aí está a fórmula se então das promessas condicionais e dos avisos condicionais. E Jeremias continua e aponta a clássica fórmula C então, também para promessas condicionais. Olha o que diz o capítulo 18 de Jeremias, versículos 7 ao 10. Se em algum momento Deus é quem está falando, se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele não fizer o que eu reprovo, aliás, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Aqui está claramente, né? O que é condicional, promessas condicionais. Tudo bem, você pode continuar dizendo, né? Vou até acrescentar aqui o que o autor diz, né? Mas o que isso tem a ver com as outras, mas isso tem a ver com as outras nações, mas não tem a ver com Israel. Será mesmo? Lê então o verso seguinte. O verso seguinte é o verso 11. Jeremias 18, verso 11. Agora, portanto, diga ao meu povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor: estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de seu mal em entendimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Interessante, né? Tem gente, deixa eu fazer aqui um parênteses, tem gente que fala que o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor e o do Antigo Testamento é um Deus de ódio. Olha quantas advertências Deus fazendo para o povo, se arrepender, se arrepender, se arrepender, e o povo não se arrependia. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é assim, ó, vocês estão na pista expressa para a destruição. Vocês estão no caminho certo para a destruição. Mas se vocês melhorarem os seus caminhos, então, eu me arrependerei do que pensava fazer com vocês.
Tanto as promessas quanto as profecias de Deus são condicionais. A prova clássica disso é a história de Jonas e Nínive, né? Lembra da historinha de Jonas? Deus veio até Jonas com instruções muito simples, né? Vá até Nínive. Jonas, pois, em 40 dias eu vou aniquilar aquela cidade perversa. Jonas obedece, né? Após um ligeiro desvio dentro da barriga de um enorme peixe. Vamos pular essa parte, né? E depois ele obedece, ele marcha até o centro daquele ímpio centro urbano e prega sobre o fim do mundo. E que enorme surpresa, né? Os moradores pagãos da cidade e até mesmo seu rei pagão são levados às lágrimas pela mensagem do julgamento iminente e dá-se um reavivamento. E Deus se arrepende, né, do que iria fazer. Então perdoa a cidade inteira e abandona sua profecia de reduzi-la ao pó em 40 dias. Para a grande consternação de Jonas, né, que considerou sua reputação de verdadeiro profeta de Deus arruinada. Mas isso não importa. O que importa é o que Deus diz, promete e faz. Nós estamos na metade dos slides, tá? São 42, nós estamos no 21. Agora nós vamos para o 22. Livre para dizer não. Livre, você é livre. Eu sou livre para dizer não, para aceitar, para rejeitar. Mas a gente tem que arcar com as consequências, né? É muito triste o fato de que Israel e Jerusalém não tenham respondido a Deus como fizeram os seus antagonistas pagãos, né? Nínive e posteriormente Nabucodonosor, e posteriormente Nabucodonosor, que também se arrependeu, né? Eles deixaram Deus sem opção. Havia duas opções. Eu falava, filho, eu não quero destruir, mas vocês estão indo para o caminho da destruição. E continuaram marchando para o caminho da destruição. Então, Deus vai fazer o quê? Ele havia sido claro com eles. Suas promessas são condicionais, honrando a liberdade que eles tinham de lhes dizer não. E o pesaroso Deus de Jeremias e Jonas permitiu que seus filhos sejam levados em exílio, deixando que colhessem, né, as consequências inevitáveis de sua escolha de viver longe do seu protetor divino e amigo e guarda e pai. Mas, mesmo com tudo isso, o coração do divino amor, né? O coração do divino amor se recusa a deixá-los ir sem dar-lhes uma segunda chance. Olha como que Deus é maravilhoso. E assim, enquanto Daniel intercede com Deus para que ele cumpra a sua promessa de fazer Israel voltar para sua terra natal, após 70 anos de exílio, Deus honra a fé de seu leal amigo e desvenda sua promessa de tirar o fôlego. Daniel capítulo 9, né? Lembre-se das palavras de Gabriel. Nós já estudamos sobre isso, por isso é importante você ler, assistir os vídeos na sequência, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Daniel capítulo 9, verso 24. Isto é, escute com atenção, Daniel. Deus enviou-me com a mensagem de que o seu povo Israel e sua santa cidade, Jerusalém, ainda tem 70 semanas de anos de provação pela frente. A provação não dura para sempre. Sua mãe já fez isso com você? Olhar dentro dos seus olhos e anunciar: você tem 30 segundos para se decidir. Aprendemos isso muito cedo na vida, não é mesmo? Sempre que os pais aumentam o limite de tempo de suas promessas ou avisos condicionais, sabemos que, sem sombra de dúvida, que eles estão falando muito sério sobre a questão. Quando a mamãe diz que você tem 30 segundos, é inútil e perigoso pedir 45. É melhor atender em 15, né? O bom humor do autor aqui. Olha o que diz aqui a continuação da leitura. Seu povo Israel tem 70 semanas, Daniel. Eu estou dando 490 anos a mais para que eles, né, a extensão das 70 semanas proféticas, como vimos no capítulo anterior, para que demos a eles, né, mais uma última provação até que voltem para mim e fiquem comigo para sempre. Mas, quando acabar a provação, acabou mesmo. Deus tem uma misericórdia aqui. E fiel ao seu decreto, e fiel à sua promessa, a sua amorosa forma, né? Aqui o autor quis dizer
Deus é amor, né? Fiel ao seu conserto e fiel à sua amorosa forma, quando o tempo de provação para a nação de Israel estava chegando ao fim, Deus aperta todos os botões ainda não acionados e, em cumprimento de Daniel 9, envia o seu filho, o Messias, vindo, porém, à plenitude do tempo. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4, verso 4. Esse texto é fantástico, né? Chegando, pois, à plenitude do tempo, ou seja, no tempo certo, no tempo determinado, Deus enviou Jesus, né? Desde o instante da sua unção pelo Espírito Santo no seu batismo, e vamos lembrar do vídeo anterior, né? Lembre-se, Messias quer dizer aquele que foi ungido. Jesus tornou-se muito popular com o povo judeu. Ele era o seu herói. Para onde ele fosse, eles o ovacionavam, livre, abertamente, chamando-o de filho de Davi. E filho de Davi é um título de Messias, né, muito conhecido. Por 3 anos e meio, aquele que foi adulado e adorado como Messias, andou livremente entre eles, ensinando, curando, confortando e conduzindo aquele povo. Sem dúvida, Jesus era o filho favorito daquela gente. Mas ele era invejado e odiado pela liderança eclesiástica e política daquela terra. E isso o entristecia, cortava o seu coração, até que finalmente, ao fim dos 3 anos e meio do seu ministério, ele já não podia mais suportar e por 2 vezes não pôde conter as lágrimas em público. É muito triste, né? Ele chora, né, por Jerusalém. Lucas 19, 41 ao 44 registra: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Lágrimas pelo que poderia ter acontecido. Com palavras sombrias demais para serem ignoradas, Cristo prediz que o fim da 70ª semana de Daniel 9 se cumpriria naquela geração. E ele chora pelo que poderia ter acontecido. As multidões o adoravam, mas Jesus chorou pela capital e pelos seus governadores. Olha o que Mateus registra no capítulo 23, versos 37 ao 39. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. As lágrimas do pesaroso Messias, que sabe que a provação está para terminar, isto virá sobre a tua casa, ó Israel. Este tempo nunca mais será estratégico na economia da salvação. Nunca mais. Eu o deixarei desolado, deserto. Acabou. E o autor diz, né? Você já ouviu sua mãe pranteando o filho ou filha? Aliás, você já viu uma mãe, né? Pranteando o filho ou uma filha que rejeitou o seu amor maternal? Eu já. E posso dizer que é uma dor terrível a que emerge daqueles soluços angustiados de uma mãe cujo coração está irremediavelmente quebrantado. Espero nunca mais ouvir isto. Em Cristo Jesus, nos confrontamos com a angústia do amor divino não retribuído. Deus não para de amar. Ao contrário, as pessoas é que param de amá-lo. E quando Deus é rejeitado e mandado embora, que escolha lhe resta? Em resposta a isto, Jesus conta uma parábola que corta o coração na véspera da sua própria morte. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se da época da colheita, enviou seus servos
aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos. A um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: Matará de modo terrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhes deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: Vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Forte, né? Forte a parábola que Jesus conta aqui em Mateus, capítulo 21, versos 33 ao 43. E também basicamente nem precisa de interpretação, né? Isso ele contou às vésperas de sua morte. E muitos cristãos terminam a história aqui mesmo, concluindo que Jesus estava ensinando que Deus rejeitou os judeus e que por causa desse pensamento distorcido, atrocidades como as do Holocausto nazista, né, foram perpetradas contra os judeus através da cristandade. Que coisa triste. Uma história de cortar o coração. Será que a história que corta o coração poderia ser evitada se apenas lêssemos os próximos versos? Uma simples leitura dessa passagem torna extremamente claro quem foi que rejeitou a Cristo. Mateus 24, versos 21, Mateus 21, versos 45 e 46. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. A multidão claramente considerava Jesus como um profeta. Não foi ela, mas foram os líderes que o rejeitaram. Note bem, Mateus 21 não ratifica nenhum dos tremendos erros que se ensina hoje. Erro número 1. Deus rejeitou os judeus? Esse é o erro número 1. O apóstolo Paulo é claro. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Isso está lá em Romanos capítulo 11, versos 1 e 2. Deus não rejeitou seus filhos. Os judeus não são hoje um povo rejeitado por Deus. Mas mais do que nós mesmos, cristãos, né? O somos com base nos erros do cristianismo durante a Idade Escura. O pecado dos nossos pais não são colocados contra nós, o que todavia não ratifica o erro 2. Qual que é o erro número 2? Como nação política, Israel ainda tem um lugar na profecia divina. Não tem. Todas as profecias do Antigo Testamento que os nossos amigos dispensacionalistas esperam e ensinam que se cumprirão literalmente foram todas condicionais. Por isso nós estamos falando de condicionais, né, e incondicionais aqui. Eles não entenderam o ponto principal. Se, como uma nação, vocês tiverem a mim como seu Deus, então eu os terei como minha nação. Mas se vocês, como nação, me rejeitaram, então eu darei o reinado para outra nação. E por isso, as palavras enlutadas de Jesus, portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo. Aqui no grego, né? No grego,
uma nação, né? Etnos, uma nação, que lhe produza os respectivos frutos. O texto está em Mateus 21, verso 43. E o que seria esta outra nação? Olha o que diz 1 Pedro capítulo 2, versos 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis povo, não era o povo, mas agora você é o povo, né? É o povo de Deus, que não tinhais, né, alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Em uma reveladora ligação com o Antigo Testamento, Pedro cita as mesmas palavras que Deus falou para Moisés no topo do Monte Sinai, quando ele declarou que os filhos de Israel se tornariam seu povo. Êxodo 19, verso 6. Lembra? O povo de Israel se tornaria o seu povo. Só agora Pedro aplica essa promessa a uma nova nação, um novo povo. Ele então se reporta ao antigo profeta Oséias e outra vez captura a promessa feita originalmente à nação de Israel, reaplicando essa promessa a este novo povo, né? Isso está, se você quiser pegar o texto lá de Oséias, é o capítulo 2, verso 23. Vamos lá. O que é esta nova nação? O próprio apóstolo Paulo responde em Gálatas 3, 27 a 29. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, né? Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto. Né? De sorte, não pode haver nem grego, nem judeu, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então o evangelho se expande, né? Paulo se expressa de forma literal, né? Em grego, vocês são, aqui se for no grego, pode parecer estranho para você o que eu vou dizer aqui agora, mas exatamente a tradução, né? O texto no seu original. Vocês são esperma de Abraão, que a versão King James traduz como semente. Esta é uma descendência bastante direta, não acha? Vocês são o espermatozoide de Abraão. Não estamos falando aqui de primos distantes. Até porque a palavra, no hebraico, é será, né? Semente, esperma, é o que gera, né? Da onde saiu. E se Abraão é o seu pai espiritual, o que isso faz de você? Paulo dá a resposta, né, no final da mesma carta, na carta aos Gálatas. Olha o que ele diz. Gálatas capítulo 6, versos 14 ao 16. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado, pelo qual o mundo está crucificado. E eu ao mundo. Depois eu vou dar uma olhadinha se eu não errei aqui, tá bom? Deixa eu anotar essa página também aqui, página 14, né? Página 36, aliás. No qual o mundo está sacrificado. Deixa eu ver só aqui na... Me permita voltar um pouquinho. Qual mundo está crucificado para mim? Faltou um para ali, perdão. Para mim e eu para o mundo. Vou ler de novo aqui. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia estejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Aqui está. Deus tem um novo Israel. O novo Israel de Deus. São judeus, gregos, escravos, livres, machos e fêmeas. Esta nova comunidade de fé, que é nada mais do que a continuação do sonho de Deus desde o começo, que ele possuiria um povo na terra, leal a ele, acima de tudo, um povo apaixonadamente devotado ao seu Criador e Redentor, como ele é apaixonadamente devotado a este povo. Um povo, uma nação santa, não mais demilitados por fronteiras políticas ou barreiras geográficas. Um povo composto
por todos os povos da terra e que traz a salvação de Deus a todas as nações do mundo. Já estamos próximo do final, queridos. Um templo reconstruído em Jerusalém? Aqui está uma pergunta. E o que esta verdade tem a ver com deixados para trás? Quem sabe ainda continua a perguntinha aí para você, né? É a verdade que deixados para trás deixou para trás? Veja bem, deixados para trás quer e precisa desesperadamente de um Israel reativado e um templo reconstruído em Jerusalém como parte da sua estratégia do fim dos tempos. Mas essa não é a estratégia de Deus para o fim dos tempos. Mesmo assim, é possível que o templo venha a ser reconstruído um dia, mas nunca será parte do plano de Deus. Por quê? Por causa daquilo que Jesus disse para a própria mulher junto ao poço, né? Lá em São João capítulo 4, a respeito do Messias. São João capítulo 4, versos 21 e 24, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, que era o Monte Gerazim, em Samaria, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que hás de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Note bem a declaração de Jesus. Quando vier o Messias, o grande eu sou, não haverá necessidade de um templo geográfico na terra. O próprio Messias será o cumprimento divino de tudo aquilo que o templo de Israel representava. E é por isso que quando o Messias exclamou: está consumado, ao morrer sobre a cruz, naquela sexta-feira, o véu do templo de Israel fendeu-se de cima embaixo. Aqui você pode juntar os textos, né? Essas duas referências ali. Nunca mais o Templo de Jerusalém teria uma parte estratégica no plano de salvação de Deus. Quando Cristo morreu como Cordeiro de Deus, o sistema sacrificial do templo acabou para sempre. Por isso, as palavras de Jesus para a mulher: a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. São importante evidência de que Deus não tem planos em absoluto de reconstruir algum templo em qualquer lugar da terra, muito menos em Jerusalém. Por isso, é muito lamentável que deixados para trás e os dispensacionalistas estejam sendo distraídos pelo que está acontecendo em Israel hoje. A exclamação de Tim LaHaye, no começo deste capítulo, de que a volta dos judeus a Israel é um sinal infalível de que o tempo do fim se aproxima, desconsidera completamente a verdade acerca das promessas e profecias condicionais de Deus ao antigo Israel. Aqui fechou a explicação do que nós estamos vendo aqui neste vídeo. Embora seja verdade que historicamente os Estados Unidos tenham sido aliados de Israel e embora seja possível que o Templo de Jerusalém seja um dia reconstruído, nenhuma dessas ações são atos de Deus, são atos do governo. E essa é uma enorme diferença. É claro que Deus ama o povo judeu, com toda certeza. Eles são tão filhos de Deus quanto o povo árabe e o povo cristão da terra. Mas um exame cuidadoso das Santas Escrituras revela a esclarecedora e incitante verdade que Deus pulverizou todas as velhas barreiras étnicas, raciais e geográficas e que hoje o novo Israel de Deus é seu amigo para sempre em cada nação, tribo, língua e povo. Mas devo confessar que tenho uma profunda preocupação quanto a esta verdade que deixados para trás deixou para trás. Temo que deixados para trás esteja sendo distraído pelos eventos políticos em Israel e por uma razão muito perigosa. O anticristo, mesmo agora, está furtivamente movendo-se por sobre a face da terra. Distrações evangélicas com Israel estão fazendo com que muitos estejam cegos ao grande perigo que está prestes a assolar o mundo. Agora, mais do que nunca devemos orar. Ora vem, Senhor Jesus.
Fantástico, né, queridos? Eu falei que era um pouco técnico aqui hoje o estudo, mas dá para ter uma ideia, né? Dá para ter uma amplitude do perigo, do porquê que não tem nada a ver que Israel será novamente, o templo será novamente reconstruído, os povos, pela profecia de Israel, né? Tem que se reunir novamente na capital, em Jerusalém. Não tem nada a ver isso aí. Não tem nada. Essas profecias foram condicionais, se cumpriram, né? Se cumpriram, na verdade, de forma que o povo rejeitou. O povo de Israel rejeitou o Messias. E tem uma linha do tempo que nós temos no vídeo anterior que mostra a rejeição, né? Ao final das 70 semanas ali no ano da morte de Estevão, né? No ano 31. Enfim, isso é uma coisa que não pode nos distrair. E muitas pessoas estão gastando totalmente suas forças, suas preocupações, seus pensamentos, justamente nessas ideias, colocando energia onde não precisa, né? Energia onde não precisa. Está bem, 51 minutos praticamente de vídeo. Aqui estão as referências. Esse é o nosso último slide. Que Deus te abençoe. Você pode fazer o download na descrição desse vídeo. E fique conosco. Mais 4 vídeos aí a gente finaliza essa série especial. Mais uma série profunda, hein? Nunca mais você vai criar um arrebatamento secreto. Mas vai gastar suas energias, preocupações e também se gastando na missão através da pregação do Evangelho, né? Porque Jesus voltará, mas não do modo secreto como essa teoria explica. Deus abençoe você, um grande abraço. Vamos finalizar com oração? Querido Pai, obrigado porque a Tua palavra ela se completa, ela se complementa, ela nos responde, ela nos tira as inquietudes, as dúvidas. Isso é sensacional, isso é extraordinário, fantástico. Nós não estamos avulso neste mundo, no escuro. Nós temos a Tua palavra que nos guia. E somente ela é um antídoto para não cairmos em mentiras, suposições, teorias que acabam nos distraindo do foco principal, que é a salvação em Cristo Jesus. Pedimos o teu perdão, a tua presença, a tua companhia, a tua bênção sobre cada um que está assistindo, sobre mim também, sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.